Olá! Vamos para o segundo vídeo desta série sobre as alianças com Deus. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no link aqui abaixo para você não perder nenhum estudo desta série. Neste vídeo, eu quero explicar para vocês qual foi a função da lei dada por Deus a Moisés e ao povo de Israel. A lei tinha o objetivo de mostrar o pecado, de escancarar o pecado para o povo, e nunca foi para salvação. Sabemos que a salvação vem somente por Cristo. A lei, então, ela foi um norte para mostrar ao povo a incapacidade que eles tinham de cumprir a lei, porque nenhum homem neste mundo conseguiu cumprir a lei de forma perfeita, a não ser Jesus Cristo, que sim, veio nessa terra, se tornou um ser humano como nós, porém não participou do pecado. Foi perfeito e ele sim conseguiu cumprir toda a lei. Então a lei era apenas uma sombra daquele que viria para cumprir toda a lei. Nós vamos entrar mais detalhadamente neste assunto nos próximos vídeos. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, então, algo muito interessante. Toda vez que é falado sobre mandamento na palavra de Deus, dentro da Bíblia, as pessoas se referem aos 10 mandamentos. Sempre está escrito como mandamento ou lei de Deus. E as pessoas acreditam que esses mandamentos são apenas os 10 mandamentos. E aqui eu vou mostrar para você que não é somente os 10 mandamentos, como muitos pensam. Lá em Êxodo 24, do 7 ao 8, diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então aqui nós vemos que não era apenas os 10 mandamentos. E eu vou mostrar mais à frente aqui para você alguns comparativos para a gente poder confirmar isso que eu estou dizendo. Lá em Gálatas 3:24 diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela serviu de um aio, de um tutor. Ela apenas nos guiou para Cristo, de maneira que nós seremos justificados, somos justificados pela fé em Cristo e jamais por cumprir a lei, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Porque se cumpríssemos, com certeza seríamos justificados pela lei. Porém, somente Cristo Jesus conseguiu cumprir perfeitamente a lei. Então a lei morreu ali junto com Cristo, né? E a gente vai estudar mais sobre isso também mais para frente. Então ali no Monte Sinai, foi dado um livro de leis e não somente as tábuas da lei. Foi o que nós vimos aqui, quando Moisés abriu o livro e leu os mandamentos, leu as regras, as leis que Deus havia dado a ele lá no Monte Sinai. Então, eu vou ler aqui novamente para vocês. Êxodo 24, 7 a 8. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. Tomou o livro, então não era as tábuas, era o livro
com muito mais leis. Êxodo 20, a gente vê então ali o Senhor dando os 10 mandamentos. Porém, nos capítulos posteriores, capítulo 21, 22, 23, ali vemos Deus destrinchando as leis dadas por Moisés. E aqui eu vou trazer para vocês uma comparação do mandamento ali, dos 10 mandamentos, e ao que se refere ali no restante dos capítulos posteriores, tá bom? Mas antes disso, eu quero ler para vocês Hebreus 9, de 19 a 20, que diz assim, ó. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, não os 10 mandamentos, todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então, aqui novamente, nós vemos que Moisés tinha um livro em suas mãos e ele, então, aspergiu o sangue sobre o livro e sobre o povo, tá? Então, quando a gente fala em 10 mandamentos, a gente se refere ao resumo de muitas outras leis. E se eu não me engano, é uma média de 345, mas eu posso trazer a confirmação para vocês, que não era somente 10, porém essas 300 e tantas leis que está ali descrita nos livros 21, 22 e 23 de Êxodo. E outra coisa interessante é porque algumas pessoas vêm e falam assim, mas é que Deus veio porque os judeus tinham tantas regras e leis em cima daquilo que Deus já havia dado. Sim, os judeus também fizeram regras extras, além do que a Bíblia nos traz. Mas agora eu quero trazer aqui então para vocês alguns comparativos para que você veja que Deus também havia dado regras e leis além dos 10 mandamentos. Vamos lá. Na tábua dos 10 mandamentos, a gente tem ali um mandamento de não furtar, certo? Quando a gente vai para Êxodo 22, capítulo 1, nós vemos lá. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então aqui nós vemos um versículo falando sobre se alguém furtar, se alguém roubar boi ou ovelha, ele vai ter que então pagará 5 vezes mais. Então, o furtar, ele não era só você roubar igual nós temos hoje, né? Como nos dias de hoje, o que é roubar, né? Então, a pessoa roubar um celular, a pessoa roubar uma casa, né? Porém, naquela época, era diferente. Eles roubavam o quê? Eles roubavam bois, né? Eram outros tipos de furto. Então, Deus aqui, ele destrincha quais eram, para aquele povo, o roubar da época, né? Então, aqui, não furtar, está se referindo ali. E tem outros versículos também, dentro do Êxodo 22, que também fala sobre furtos de outras coisas, de outras maneiras, tá bom? Quando fala lá nos 10 mandamentos, não farás outros deuses. Vamos para Êxodo 20, 23. Não farás outros deuses, deuses de prata ou deuses de ouro. Não farei para vós. Então, nós vemos que nos 10 mandamentos tem que Deus pede para que a gente não faça imagem de escultura para adoração. E aqui em Êxodo 20, 23 fala, não fareis outros deuses, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Então, aqui Deus está dando novamente uma especificação sobre a lei dada ali nos 10 mandamentos. Não matarás. Êxodo 21, 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Então, não matarás, está nos 10 mandamentos, porém, depois Deus também nos traz ali mais especificações sobre aquele mandamento. Quem ferir alguém de modo que esta pessoa morra,
você também será morto. Honrai pai e mãe. Êxodo 21:17. E quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Mais uma vez, olha só para você ver, enquanto você obedece, você é abençoado. Você desobedece, muitas vezes a consequência é a morte, né? E hoje nós vemos quantas crianças desobedientes temos, né? E muitas vezes nada acontece, muitas vezes o pai e a mãe até passam a mão na cabeça. Então, as consequências daquela época não eram simples como é hoje. E por fim, aqui eu queria encerrar, né, essa comparação com o sábado. Nós vemos que o quarto mandamento, ali dos 10 mandamentos, é: lembra-te do sábado para o santificar. E aqui em Êxodo 31:14, nós vemos assim: portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem neste dia fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. Olha para você ver. Quem profanar o sábado, se fizer alguma obra no sábado, morrerá. Então, nós vemos realmente que as consequências eram muitas vezes de morte. E hoje nós vemos que não é assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente. Foi por isso que Cristo veio, cumpriu a lei e assim nos deu a oportunidade de vivermos em Cristo Jesus de forma livre, a não ficar mais com o peso desta lei, querendo fazer as obras da lei para sermos justificados. Porque o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. E é claro que aqui eu não estou trazendo que, se eu não preciso mais estar debaixo da lei, que eu vou desobedecer a Deus. Jamais. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo e recebemos o Espírito Santo, nós temos o desejo de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então eu quero estar longe do pecado, quero estar longe daquilo que a carne quer, quero sim obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor, mas não que isso vá me trazer algum benefício para a minha salvação, porque a minha salvação está em Cristo Jesus. E aqui eu quero encerrar então com o versículo de Jeremias 31, de 31 a 34, tá? Capítulo 31, versículos de 31 a 34. E aqui, então, esse versículo é uma promessa que nós vamos nos aprofundar mais no próximo vídeo. E diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Olha só para você ver. Então, Deus está fazendo uma promessa para os dias futuros em que ele iria firmar uma nova aliança com o povo. E não igual a aliança que ele tinha feito com Moisés, com aquele povo que ele tirou da terra do Egito. E ainda que o Senhor os protegia, os mantinha, fazia milagres, cuidava deles, eles ainda assim não conseguiram cumprir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor de forma perfeita, de forma com que aquelas obras, né, cumprindo aqueles mandamentos, os dessem a oportunidade da vida eterna. Não, eles jamais conseguiram. Por isso, essa nova aliança é a promessa da vinda do nosso Salvador, porque somente ele iria conseguir cumprir perfeitamente essa obra, perfeitamente as leis e mandamentos. Então, Cristo veio para cumprir esses mandamentos em nosso lugar, porque nós jamais conseguiríamos cumprir. Então, aí você pode falar: ah, mas então é só eu aceitar a Cristo e eu posso fazer o que eu quiser? Não, jamais.
Nós, a partir do momento que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo habita em nosso coração, nós temos o desejo de fazer aquilo que é correto. Nós temos o desejo de fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Nós cumprimos o mandamento de forma que, para honrar o nome do Senhor, e não isso como uma obra salvífica, uma obra que vai me trazer a vida eterna. Não, porque isso nós só conseguimos tendo a fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz por cada um de nós. Então, nos próximos vídeos, vamos entrar com mais detalhes sobre a nova aliança. E eu conto com a tua presença. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.